Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um Já Economia. Eu ainda não parei, estamos numa correria enorme e a partir acho que da semana que vem espero as coisas melhorem e aqui na Europa já esfriou, já está esfriando bem, ainda está no outono. Teoricamente, o inverno começa dia 22 de dezembro, daqui a umas 2 semanas mais ou menos. Mas a coisa, como você viu já chegou. A giripoca já piou. Já estamos aqui com uns 9 graus mais ou menos essa semana, o que é um friozinho simpático, né? Mas vamos lá, tem muita coisa para falar de economia. Como sempre, não se esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, chamar de dugnista, é importante pra gente. Eu leio todos os comentários, nem sempre dá para responder. Outro dia falaram assim, você só responde no dia? Não, eu respondo quando dá. Mas essas 2 semanas, vou te falar 3 semanas, né? Esse está gravando direto, foram bastante difíceis e punks. Bom, para a gente poder interpretar também tudo o que acontece de economia no mundo, e a minha agenda é que os caras do Quinto Elemento não param, né? De mandar para cá, mandar para lá, fazer pedido, me explorar, me escravizar. Mas hoje, essa semana, nós vamos falar de alguns assuntos importantes, como toda semana, né? Imagina, fazer programa que não tem nada importante. Mas vou fazer... em breve voltarei com os abraços, hein? Não se preocupem, em breve voltarei com os abraços, vou me organizar para isso. Então, podem começar a pedir de novo, que em breve, acho que na próxima semana, já voltamos com eles. Mas, vamos lá. Essa semana, nós vamos falar de alguns assuntos que vão continuar dando a visão de tudo que está acontecendo no mundo e que está interligado com todos os programas que a gente fez aqui no Já Economia, com essa meta-narrativa que está sendo falada para onde o mundo está indo. Vamos lá. Essa semana não tem como não falar e não discutir o documento do Trump sobre segurança nacional. Principalmente não apenas pelo documento em si, que tem várias partes importantíssimas, mas também o contexto que esse documento é apresentado, principalmente no momento que o Macron vai à China, como eu falei no último programa. Ele vai à China, conversar com o Xi Jinping. O resultado dessa viagem, aparentemente, não teve nada demais, a não ser assinar um acordo para a preservação de pandas. Sim, teve isso, não é piada. Enfim, então, obviamente, não foi para isso, né? Então, e falar um pouco do déficit do balanço de pagamentos. Mas você teve essa viagem do Macron com o Xi Jinping, a apresentação do Trump desse documento, e dentro desse documento existem alguns aspectos importantes, como claramente falar do problema da resistência cultural e da importância da Europa para os Estados Unidos, com consequências dramáticas para a União Europeia, e também da doutrina Monroe, ou da doutrina Donroe, como chamam, que nós já falamos aqui no Já Economia também, que seria inevitável. Não tem como os Estados Unidos deixar a influência da China ser tão grande assim na América Latina. Isso, do ponto de geopolítico, é evidente que algum presidente sério dos Estados Unidos iria agir. E agora o Trump escreveu que está agindo, não é que vai agir, que está agindo. Além disso, a China está se tornando um buraco negro do mundo e existe um problema seríssimo que nós vamos começar a abordar aqui no Já Economia, que é a demografia. Então, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Começando, então, vamos começar os assuntos. Primeiro, entender o seguinte. Eu falei agora há pouco para vocês que Macron visitou a China. Honestamente, era a 4ª visita dele apenas, desde que ele assumiu a presidência em 2017. Em todo esse período, ele só foi à China 4 vezes. Tá? E o momento que ele vai é porque ele está se preparando, se Deus quiser, para sair da presidência da fama. Sair ele vai, e que não deixe nenhum sucessor e que o macronismo acabe, esse mal que surgiu na Europa e na França, que destruiu a França, Enfim, mas ele se prepara, além disso, para assumir a presidência do G7, nesse curto período que ele ainda será presidente da República. E ele vai, na verdade, assumir agora, em 2026, e existe um dos pontos mais importantes da agenda do G7 e do Macron. E esse é um ponto realmente importante que nós já falamos muito no Já Economia, que é uma questão que é ainda sem resposta clara para o mundo. E é um dos maiores problemas econômicos que nós temos, que é o seguinte: como resolver
a questão de déficit e superávit na balança de pagamentos de países, entre países, durante um período longo de tempo. O que isso quer dizer? Países que só são compradores constantemente precisam comprar mais do que exportam e ficam devendo dinheiro, balança negativa. E outros que são exportadores, têm superávit e acumulam dinheiro. Essa é um pouco da história da China nos últimos anos, quando nós já abordamos aqui no Geoeconomia. Se você não viu, veja, dá aquela maratonada, né? Quando a gente simplesmente mostrou que o Kissinger, com Zygmunt Brzezinski e o David Rockefeller, na Comissão Trilateral de 1970, esses caras, além do Paul Volcker, né, junto com o Paul Volcker, fizeram a destruição planejada da economia mundial, como o Paul Volcker mesmo chamou e usou esse termo. E, ao mesmo tempo, resolveram exportar a classe média americana, destruir a classe média americana, criando um monstro chinês, criando essa massa de trabalhadores baratos, né, de manufatura barata, que a China se tornou, e a partir daí gerou o problema que nós temos. Parte dessa decisão foi também para, e depois, né, pelo fim do padrão ouro, foi para exatamente resolver alguns problemas econômicos clássicos. Um dos problemas econômicos clássicos que nós temos nessa globalização e liberalismo foi exatamente o que fazia com esses desequilíbrios comerciais. Isso é um problema clássico que não se resolveu na história ainda. Não existe uma resposta fácil. Algumas respostas são dadas, que são horrorosas, tipo substituir o sistema monetário, por exemplo, pelo sistema de crédito de carbono, em que você teria não mais um sistema monetário baseado em preço, mas um sistema monetário baseado em energia, que a gente já explicou muitas vezes aqui no Geoeconomia. E esse é um verdadeiro problema que a Europa quer enfrentar, a China e os Estados Unidos, com perspectivas diferentes. Então, de fato, a ideia de você usar uma moeda baseada em energia, já contamos no Geoeconomia também, não é nova. Ela foi feita pelo Keynes, né? Um debate clássico com até o secretário do Tesouro americano, pós-Segunda Guerra Mundial, para poder ver como resolver o problema de desequilíbrio comercial entre os países. E ele deu uma ideia, por exemplo, de criar uma moeda baseada em commodities. Ou seja, ouro, prata, etc., uma cesta de commodities que ia servir como moeda de estabilização e compensação entre superávit e déficits comerciais. Enfim, isso tudo nós já abordamos, falamos extensamente de economia e, curiosamente, atenção, essa ideia do Keynes, como também já falei aqui, ela está diretamente ligada à ideia, né, de uma clearing europeia internacional, que nós vamos falar dela de uma outra maneira já aqui, né? Porque ela existe, mas naquela época ela teve uma outra função, que era uma clearing de compensação internacional europeia, pós-Segunda Guerra Mundial, que era um projeto da turma do Bigodinho. Se ele ganhasse a guerra, como eles iriam implementar e gerir a Europa. Então, o Keynes, ele se inspira exatamente nesse modelo de crime de compensação que o Bigodinho pensou, né, para propor a sua solução, que não foi aceita pela turma do Tesouro americano, até porque ele disse, nós é uma guerra, vocês vão precisar da nossa moeda, vai ser do nosso jeito. E a partir daí, o dólar virou moeda internacional. Enfim, o fato é que nessa viagem nós pudemos ver que as tensões entre Pequim e Europa têm aumentado muito, e aumentado exatamente devido a esses crescentes desequilíbrios comerciais e de investimento da China, que tem crescido e impulsionado as suas exportações. E como eu disse, a China virou o buraco negro do mundo, e a gente vai explicar por quê. Daqui a pouco, é um dos temas. Aí estamos começando aqui, pensando na viagem do Macron para a China, para depois entrar na questão do documento do Trump. Então, vamos lá. O Macron disse realmente conversar, porque ele está preocupado com o crescimento brutal das exportações para a China e para a Europa e o tamanho do déficit que a Europa tem hoje com a China. Veja. E após esse ano, né, a Europa tomou uma decisão muito difícil, que nós também abordamos aqui no Geoeconomia, para quem não viu, veja, que foi escolher entre ser refém da China, né, ou um parceiro comercial submisso ao Trump. E em um determinado momento, a Europa percebeu que a China estava fazendo um determinado jogo duplo, que era tentar se aproximar da Europa, vendendo produtos de exportação e comprando empresas europeias, ao mesmo tempo que financiava a guerra da Rússia contra a Europa, e
oferecia ajuda para a Europa tentar, né, sair do problema econômico que se resolve. E eles viram que essa guerra que hoje existe entre Rússia e Ucrânia, na verdade, ajuda a desestabilizar e enfraquecer a Europa, e financeiramente e militarmente. Então, dentro desse cenário, foi quando, apesar de toda a campanha dos diplomatas chineses contra os Estados Unidos aqui, que fizeram um trabalho de lobby mesmo, né, de propaganda também nas redes sociais e tal, mas de muito lobby, a Europa resolveu assinar um acordo com o Trump de tarifas, que inclusive desmoralizou completamente a mídia brasileira, que disse que não quer acontecer, que era uma maluquice, etc. Eu também era maluco, que a Europa não queria fazer isso, mas fez. E nesse momento, a China teve uma derrota geopolítica brutal. E até porque ela hoje sente muito efeitos de uma crise econômica que ela tem interna, né? Então chegou a hora, realmente, de uma conversa onde a primeira vez que a Europa, um presidente europeu vai à China, você teve o representante do FMI, você teve o representante da União Europeia, mas, de fato, não um presidente com a força da economia ainda e importância da economia francesa para a União Europeia, conversar com o Xi Jinping sobre essa relação que se estremeceu brutalmente após essa escolha da Europa de assinar um acordo com o Trump. E aí o Macron afirmou, olha, é hora de virar a página, nós precisamos virar a página na relação comercial entre os dois países, né? E começou a ter pediu então que a China aumentasse os seus investimentos na Europa, né, como uma forma de demonstrar também, né, de devolver um pouco desse desequilíbrio, tá, que está começando a se tornar insustentável para a Europa. Então, dizendo, olha, a gente compra de vocês têm que investir em nós para a gente continuar a produzir também, começar a produzir, porque senão nós só seremos compradores e existe um desequilíbrio comercial brutal. Tá? E o Macron disse abertamente, se continuar nesse modelo, meu caro, nós vamos a uma crise, tá? Uma crise que levará a uma guerra comercial. E essa guerra comercial, na visão dos globalistas e neoliberais, né, seria a pior maneira de lidar com isso. A guerra física não, mas para eles a guerra comercial é. Enfim, isso ele falou recentemente, na terça-feira passada, né? E o Xi Jinping disse que, respondendo a essa visita, que existe, né, que eles querem sim ampliar a cooperação em setores como a aeroespacial, como a biofarmacêutica, a inteligência artificial, a própria energia nuclear, né, inclusive outras áreas. E aí eles assinaram um acordo de conservação de pandas, mas deu um sinal preocupante. Falou assim, eu também estou preocupado com a governança global. Nós já falamos que existe uma batalha no mundo hoje, entre outras, né, além das guerras quentes, além das guerras por tecnologia, cabos, um sistema financeiro virar arma, mas também uma guerra por quem vai escrever as regras que vão reger os países daqui para frente. Então, essa guerra é muito clara, os Estados Unidos têm vontade de escrever essas regras, a Europa também, e a China tem as suas e tenta, junto à União Europeia, influenciar a União Europeia para escrever uma regra de governança global que tem a ver, né, com os interesses da China. Ou seja, de alguma maneira, nesse mundo, nós vamos ver sim um mundo onde nós teremos alguns modelos jurídicos e de governança jurídica que vão reger esse mundo e não mais é uma hegemonia como nós tínhamos no passado, que eu digo nem hegemonia de países, hegemonia jurídica mesmo, de forma de pensar juridicamente os acordos internacionais. E veja, a China já começou isso quando começou a escrever sobre a regulamentação dos portos, né? Em que eles pegaram as regras internacionais e começaram a escrever de acordo com seus próprios interesses. Já falamos sobre isso e eu vou aprofundar essa questão porque ela é enorme sob o ponto de vista geopolítico, de como a China tem feito para reescrever as regras internacionais de portos e mares dentro daquela sequência que a gente falou aqui também na economia de guerra dos mares. Então, o Xi Jinping, a partir dessa questão da governança global, tá, diz que se preocupa e deu essa mensagem ao Macron. O que ele quis dizer com isso? Ele disse o seguinte, se você quer que a gente invista mais na Europa, a Europa tem que começar a adotar as regras de Pequim. Ou seja, sentar conosco para reescrevermos regras em conjunto e você não seguir as regras americanas.
Veja, não está ainda falando de comércio. A China hoje não se preocupa com o comércio apenas. A verdadeira preocupação deles são com as governanças e regras globais. Eles querem escrever as regras. Faz parte da exportação de sistemas e modelos autocráticos que tem sido feito pela China nos últimos anos, nas últimas décadas, que chegou inclusive ao Brasil. Já também, hoje tem uma série de feedbacks, esqueci o nome, flashbacks, como também já falamos aqui de economia, esse foi recente, né, no programa de exportação da autocracia, que é exatamente essa força, né, através do judiciário, que é uma certa juristocracia. Claro que, e o que é curioso é que são esses meios juristocratas e autocratas, independentemente de ideologias, né? O importante são os meios. Ele quer garantir que existam meios autocráticos de domínio e controle em todo o mundo. Bom, ao mesmo tempo, então o Xi Jinping disse, né, para o Macron que no próximo plano quinquenal que eles vão anunciar, haverá uma série, né, que vai ser anunciada agora em março, na verdade. E esse é um plano importante, tá, da China. Sempre foi um plano importante de você acompanhar. Mas ele vai oferecer oportunidades para a indústria francesa, sim. Muito embora ainda seja o mote de que eles querem autossuficiência industrial. E essa talvez seja, se você pensar, o mote e a estratégia mais importante para a gente compreender como o liberalismo já foi destruído no mundo e liberalismo econômico, né? E é uma vertente dessa unicidade do liberalismo, né, que também tem um politicamente correto, né? O wokeísmo, o modernismo, tudo isso são visões, né, desse liberalismo cultural e comportamental, moral, que existe nessa unicidade da ideia ideológica do liberalismo, mas uma das vertentes é o liberalismo econômico. Mas a autossuficiência industrial, ela destrói esse sistema, ainda mais com uma economia patrocinando esse modelo, uma economia do tamanho da China, né? E por isso que ela está se tornando o buraco negro do mundo, como a gente vai falar daqui a pouquinho, hoje ainda no programa. Mas enfim, e ele falou então que ele sim quer investir na França, mas o grande objetivo da China é a sua autossuficiência, tá? Ele reiterou nesse encontro a posição, né, de que eles querem uma paz na Ucrânia, só que ele não teve absolutamente nenhum pronunciamento sobre as exigências europeias do cessar-fogo, precedência ao acordo de paz, negociação de paz, os pontos do Trump ou nada. Quer dizer, foi uma menção vazia ao acordo de paz. Eu diria que até pior, porque ele usou palavras e sinalizações que são utilizadas também pela Rússia nos seus pronunciamentos, tá? E, obviamente, isso frustra um pouco a visita do Macron por um motivo, porque a primeira grande parte importante dessa visita foi que ele tentou conversar diretamente com, digamos assim, o patrocinador da Rússia, do Putin, né? Que é a China. Então ele tentou dizer o seguinte, vem para o campo político, vem para ser mediadora desse conflito, nessa discussão Rússia-Ucrânia, porque nós temos tido pouco sucesso. O plano americano, que está funcionando como intermediador, não interessa à Europa. Atenção, vou parar um segundo e vou refazer meu ponto. Não interessa à Europa? Não interessa aos globalistas liberais europeus, ao Macron, essa maluca da von der Leyen, que é completamente maluca, o traíra do Merz, que é um globalista, banqueiro safado. E aí esses caras não interessam. Eu diria que o plano do Trump interessa à Europa, mas não a eles. E o Macron já percebeu que do jeito que as coisas estão indo na Europa, com as eleições presidenciais na França, onde você tem grandes chances, né, da direita francesa ganhar, realmente grandes chances, a RN está na frente, o Bardella está na frente, se fosse uma Marine Le Pen ela levava, mas assim, ganhando de todos os candidatos, você tem isso aqui, você tem uma pressão na AfD, e agora recentemente, né, até o André Ventura do Chega está na frente da eleição presidencial em Portugal. O Macron já percebeu que existe um movimento da classe trabalhadora europeia querendo muito uma volta da direita. Então,
Ele olha e fala assim: nós vamos sair do poder, nós vamos ser limados. E essa direita fará um acordo com os Estados Unidos e irá reformular a União Europeia, que é uma das grandes demandas do povo europeu, ao mesmo tempo que é um dos grandes medos desses burocratas que capturaram o Estado europeu nesse famoso projeto neoliberal que existe aqui, tá? Da construção da União Europeia. Enfim, e eles chamam então a China. Qual é a ideia do Macron? Pô, já que vocês estão no pau com os Estados Unidos, tá? E vocês têm interesse em órgãos de controle, na autocracia, participar dos órgãos multilaterais, influenciar na governança global, então vem influenciar, vem ser mediador no conflito entre Rússia e Ucrânia, porque você vai poder nos ajudar a ter estratégias que mantenham esse grupo no poder e não a proposta do Trump e dos americanos, tá? Então você vê, existe um movimento geopolítico que ele foi conversar com Xi Jinping, dizer, venha ajudar a Europa, o nosso grupo, a continuar no poder da Europa, né? Vem se contrapor ao Trump. Só que as coisas não são tão simples, porque hoje quem financia essa guerra, por interesses diversos, interesses inclusive de domínio russo, é a própria China. É a própria China. E eu não sei quais são os interesses maiores da China hoje. Se ela prefere manter a União Europeia como está, ou se ela concorda com uma divisão da União Europeia, o fim da União Europeia, onde uma parcela da Europa fique sob influência americana, uma parcela da Europa sob influência russa, e esta sob influência chinesa. Entendeu? E no meio do caminho existem questões comerciais e crises econômicas, como a China está sofrendo, e até políticas. Veja, nesse momento aqui na França, essa semana, um juiz aqui francês vai se pronunciar, por exemplo, sobre a proposta do governo francês de proibir, né, por acho que 3 meses, as operações lá da Shein, né, porque ela tinha aqueles produtos ilegais, né, de crianças sexualizadas, de bonecas de sexo com formato de crianças, sendo vendidos, né? E isso foi um grande escândalo aqui na Europa. Bom, mas isso é uma cereja do bolo. A questão real são interesses mais complexos econômicos e militares que a China tem, e ela não sabe ainda se ela vai querer interferir e ter esse papel direto nessa intermediação entre Europa, entre Ucrânia e Rússia, da mesma maneira que ela talvez não seja o papel deles, como eles pensam, né, interferir diretamente na América Latina, como a gente vai ver dentro da doutrina Donald. Agora, de fato tem um lado que é bastante desanimador pro Macron. Por quê? Apesar de fazer muito sentido ele ir lá, sentar com o cara e falar, você tá bem aí, nós estamos mandando aí uma grana para vocês por mês, por ano, né, comprando produtos de vocês, nós botamos vocês nas normas multilaterais, nós sofremos influência de vocês, né, nós somos parceiros, fizemos um acordo comercial, mas nós gostamos, a gente quer continuar no poder, né? Faz sentido essa conversa. Só que por causa desses outros fatores, a sinalização do Xi Jinping foi muito ruim, porque ao falar da guerra, ele utilizou linguagens e temas que são empregados também pelo Putin. Por exemplo, ele manteve, né, falou abertamente da bandeira do multilateralismo das relações China e França, que é exatamente a frase que o Putin fala. Né? Ele falou que a China e a França devem demonstrar seu senso de responsabilidade, né? Erguendo a bandeira do multilateralismo, né? E se posicionar do lado certo da história. Mesma expressão que o STF usa de vez em quando, né? Estamos do lado certo da história. Curioso. Bom, por isso, né, a paz na Ucrânia hoje ainda é muito incerta, porque o acordo que a Ucrânia tem na mesa é um acordo que não interessa a Europa. Não interessa a Europa, não interessa os grupos que dominaram a União Europeia. Não interessa para o poder, a manutenção desses caras. Não interessa a OTAN, que quer continuar a guerra, né? E precisa continuar a guerra. Interessa a uma parcela dos Estados Unidos, e eu sempre uma parcela, porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos vivem uma guerra civil, né? Trump vive encarando essa guerra civil com os bancos, e ao mesmo tempo
eles precisam a Europa precisa de alguma solução, ou alguém que possa tirar ou contrapor a força que os Estados Unidos está colocando para fazer um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que hoje envolveria perdas de território e certos acordos importantes para a Ucrânia. Recentemente agora, essa semana, o Trump até deu uma ideia, falou, olha, vamos pegar algumas áreas dessas de Donbass, né, na região ali, e vamos fazer áreas de livre comércio, né, free zone, e para desenvolver. Então ele começa a apresentar questões que incomodam muito a Europa. Também diz, porque uma área de free zone ali na fronteira com a Rússia, é tudo que a Rússia quer também, né? Imagina, vender gás, de energia, vai precisar de materiais, de terras raras, de materiais de commodities, tudo que a Rússia também tem, né? De sobra. Então vai ter um parque industrial gigante ali e desenvolvimento de empresas, quer dizer, uma área que seria também pertencente, né, ali à Rússia. E desmilitarizada, mas pertencente à Rússia. Então, e uma parte, né, que ainda 10, 15%, que ainda está sob domínio ucraniano da Ucrânia. E os novos acordos seriam feitos. Quer dizer, você tem uma série de problemas hoje que o acordo do Trump não favorece a Europa. E por isso é que essa paz é bastante incerta, entendeu? É bastante incerto. Quer dizer, o resultado, então, qual foi o resultado dessa viagem do Macron? Praticamente nenhum, meu cara. Ele foi lá, assinou 12 acordos, mas todos eles sem absolutamente nenhuma importância para o mundo e não tinha absolutamente nada de relevante. São 12 acordos que previam, eu falei, conservação de panda, intercâmbio no ensino, toda essa baboseira, tá? Agora, o mais importante é um dado econômico desse relatório, porque ele mostra que a União Europeia tem um déficit, né? Ou seja, comercial com a China, superior a 300 bilhões de euros só no ano passado. E a China representa 46% do déficit comercial total da França. Quer dizer, 50% do problema francês de gastar, de comprar de outros sem vender, né? Tendo um déficit que ele precisa botar dinheiro, com a China, entendeu? Então, o Macron foi conversar com eles para dizer o seguinte: eu preciso que você seja garantidor da União Europeia. Eu preciso que você contenha o avanço dos Estados Unidos e da Rússia do ponto de vista geopolítico, entendeu? E preciso de dinheiro para isso. Então, existem dois problemas. Eles estão buscando mais investimentos e eles querem um apoio também da China para uma medida que é extremamente complexa, extremamente perigosa para você, para mim, que é o confisco do dinheiro russo. E a gente você vai entender por quê. Veja, como a Europa está sem dinheiro, essa semana eles voltaram a ser muito incisivos na ideia de usar os ativos russos que estão congelados aqui na Europa, que são da ordem de 210 bilhões de dólares, né, em empréstimos para a Ucrânia. Eles querem pegar esse dinheiro e emprestar para a Ucrânia, tá? Só que isso é um estresse, meu caro, no limite da estrutura política e legal que existe hoje na União Europeia e pode ter consequências muito graves para o mundo, do ponto de vista jurídico. Por quê? Inclusive dos mercados financeiros. Muitos gestores de recursos daqui da Europa, quando começou a ter novamente essa iniciativa da Vanderlouca, eles alertaram o seguinte: você usar ativo congelado, né, para emprestar dinheiro da Ucrânia, usando ele como garantia, algo que não é seu, vai aumentar muito o risco político, tá? Não geopolítico, político mesmo, de você possuir ativos em euros. E até mesmo vai lançar dúvidas sobre o status de segurança global da União Europeia. Por que a União Europeia sabe? Bom, realmente confiscar ativos não me parece uma boa ideia. Mas eu posso fazer um empréstimo de reparo, né? O que é isso? É pegar os valores depositados que estão numa instituição, anote esse nome, chamado Euroclear, que é tipo uma clearing europeia, né? É uma clearing europeia. Eu pego esse dinheiro emprestado, mando para a Ucrânia sem juros. Quando a Ucrânia reembolsar esse dinheiro,
quando a Ucrânia reembolsar esse dinheiro, bom, aí a gente devolve e paga a Rússia, né? Veja, vários estados da União Europeia acharam essa proposta absurda e estão preocupados. Por quê? Primeiro, o euro, meu caro, é a segunda maior moeda de reserva do mundo, tá? Os bancos centrais do mundo todo mantêm as suas dívidas de baixo risco na zona do euro. Por exemplo, os Bund Bonds, aí esqueci o nome disso lá, os Bunds alemães, né? Os caras compram, estão lá também em euro, né? A Europa hoje é vista como uma região com uma forte adesão ao Estado de Direito, onde a lei vale, né? Não tem 11 constitucionalistas interpretando a Constituição a cada segundo de acordo com a sua vontade, né? E com motivos políticos. Apesar que isso tem mudado, mas a lei ainda é vista assim, tá? Para investimentos globais, é considerado um Estado de lei dos mais seguros do mundo. Se isso mudar, investidores, por exemplo, que estão aqui da Ásia, do Golfo, do Brasil, podem procurar outro lugar, né, enfraquecendo toda a comunidade europeia. Então existe um problema sério que está sendo tratado. Tanto do risco jurídico dessa medida, quanto também de como financiar a União Europeia. E essa parte do financiamento foi criado exatamente, esse problema exatamente foi criado pela estrutura econômica liberal e por essa união supranacional que de repente começa a querer mandar na soberania dos países e que não foi eleita, né? Diretamente não foi eleita e que resolveu então simplesmente gastar e se financiar e tomar decisões empurrando a conta com os países, tendo uma soberania maior do que dos próprios países. Veja, os países estão preocupados, é por isso que muitos desses países não querem essa guerra e não querem mais financiar a Ucrânia. Acho que esse dinheiro é dinheiro jogado fora. E a ideia de financiar essa guerra usando ativos russos, ela ainda gera um problema maior. Hoje existe, sem dúvida, beber uma água, só um minuto. Existe um grande racha no Ocidente. E as próximas eleições europeias serão dadas por esse tom, que eles chamam de soberanistas versus modernistas. Não é mais direita e esquerda. Marine Le Pen já fala isso. Eu tive reunião aqui com o assessor dela, que é o Renault, e ele fala isso. Muita gente já conversa dizendo que o tema será isso. Ou seja, quem são os modernistas? São os liberais, wokistas, socialistas. São caras que ajudaram a criar esse modelo neoliberal globalista, que é o verdadeiro teatro das tesouras, né? O politicamente correto quanto culturalmente e moralmente correto. E que gerou problemas sérios de desindustrialização, falta de identidade cultural, né? Individualismo excessivo, né? E a traição das grandes elites que se afastaram dos seus países. Veja, a coisa da discussão é tão séria. Dá um exemplo que eu vou dizer essa semana de como esses grupos supranacionais se apoderaram do país, que agora, por exemplo, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, falou uma frase óbvia a partir de um projeto de lei que está rolando na Itália. Olha, o ouro que está no Banco Central italiano é do povo italiano. Mas isso é alguma mentira? O ouro que está no Banco Central italiano não é de terceiros, não. Os caras venderam produtos, receberam dinheiro e compraram ouro como reserva. Pertence ao povo italiano, né? O Banco Central Europeu mandou uma carta para ela pedindo para que ela reconsiderasse essa afirmação e também, né, cancelasse esse projeto de lei, tá, que hoje está rolando na Itália e que pode afetar esse estatuto jurídico das reservas de ouro da Itália, tá? E para que não comprometa, sabe o quê? A tal independência do Banco Central. Independência de quem? Olha que loucura. Os bancos estão dizendo que o dinheiro, o ouro que foi comprado com o dinheiro dos italianos não pertence aos italianos. Veja, meu cara, a Itália possui a terceira maior reserva de ouro do mundo, depois dos Estados Unidos e da Alemanha. Eles têm quase 2.500 toneladas.
O valor de mercado atual dessa gracinha que eles têm lá na conta é de 285 bilhões de euros, entendeu? Então, o ouro que está armazenado hoje na Itália, esse ouro está armazenado na Itália, está armazenado nos Estados Unidos, está armazenado no Reino Unido, né? Segundo o Banco Central Europeu, né, que está, atenção, voltando, esse ouro está no balanço do Banco da Itália, entendeu? Ele que administra essas reservas como parte das reservas cambiais do país. Só que esses caras estão dizendo o seguinte: não, o Banco Central está dizendo não, isso pertence ao Banco Central Europeu. Tá? Nós somos administradores disso. Então, o Banco Central Europeu resolveu pular, né, e pressionar para que essa lei orçamentária, que tem essa cláusula, né, que diga que as reservas de ouro administradas e mantidas pelo Banco da Itália pertencem ao Banco Italiano, que eu acho que era óbvio, né, fosse simplesmente retirada aí, né? E ele disse que o Banco Central, né, o Banco Central, quando mandou essa carta para eles, para Meloni, mostrou uma preocupação muito grande, porque ele disse o seguinte: vocês assinaram um tratado com a União Europeia de uma moeda única e essas reservas sustentam essa moeda única, tá? Então, você não pode usar o conceito de propriedade, você só pode usar apenas o conceito de dimensão de detenção e gestão de reservas. Ou seja, você pode administrar, mas ele não é seu. Ele pertence a essa moeda única, né, dos países. Que pertence a quem, então, meu caro? Aos bancos. E você está vendo o nível do assalto que esses caras fazem? Aí o mesmo assalto que ele vai fazer no Brasil, tá? Um tal do Banco Central Independente, né? Então, é o mesmo assalto. Então, veja, essa janela, o que a gente está vendo, isso que aconteceu nesse momento, mostram como esse sistema liberal, por exemplo, supranacional, tem criado problemas de financiamento para os países europeus, tem capturado as suas reservas e a capacidade de gerar e se desenvolver, entendeu? E veja, é um princípio fundamental, óbvio, a reserva de ouro de um país pertence ao povo daquele país. Não é um absurdo falar disso, né? Mas isso está acontecendo porque existe hoje uma preocupação de financiamento e esses grupos que formam a União Europeia, eles estão sentindo, né, que capturaram, que são globalistas financistas, que capturaram isso aqui, capturaram a soberania das nações, que o tempo deles está acabando. A União Europeia hoje será reformulada, é impossível manter assim. A questão é que eles estão ganhando tempo, E Macron foi à China para tentar trazer a China para manter o poder deles, né? Veja, e por que eu digo isso? Existe uma pressão popular contra a União Europeia, muito grande, de insatisfação contra Bruxelas. Os Estados Unidos hoje já falaram que a União Europeia não representa a Europa. O Musk tem, se você olhar o tweet do Musk, né, o X, ele tem inúmeros posts afirmando isso. E a própria direita europeia, que está se aproximando do poder, também tem uma satisfação brutal com a União Europeia. Então, esses caras estão sentindo, os Faria Lima daqui, né, estão sentindo que essa estrutura de poder está acabando. E ela é feita por um órgão, né, jurídico que se transformou na União Europeia, de Parlamento Europeu, que na verdade existe um Politburo, né, que é a Comissão Europeia, né, que eles tomam uma decisão, não tem nada a ver com o Parlamento, impõe o Parlamento só carimba. Então existe um domínio jurídico com um domínio econômico. Tá? Então você tem exatamente o mesmo acordo que está sendo construído no Brasil com uma outra configuração, mas é o domínio jurídico e o domínio econômico. Tá? E nessa medida esses caras estão fazendo de tudo para tentar garantir que vão se manter no poder. Bom, derivado de toda essa discussão, surge uma questão pontual muito relevante. Você lembra que eu falei que a gente tinha o Keynes chegou a propor uma clear europeia, mas pertencente aos estados? Essa clearing foi feita. Essa clearing europeia, que seria pertencente aos estados, fazer uma compensação das transações financeiras, ela foi feita, mas ela foi feita por uma empresa privada. Ela virou uma empresa privada. E ela se chama Euroclear.
é uma instituição muito pouco conhecida de quem é no mercado financeiro. Quem é no mercado financeiro já ouviu falar e já trabalha. Mas é uma instituição depositária, onde as pessoas guardam ativos, né? Onde você bota, é o banco dos bancos, digamos assim, né? É onde se guarda a título as ações, as obrigações, os produtos financeiros. Esses caras, que são a Euroclear, eles administram 42 trilhões de dólares em depósito, meu amigo. É 14 vezes o tamanho do produto interno bruto da França, tá? A sede deles é aqui em Bruxelas, mas não se assanhem, porque não existe um cofre, tá? Se não existe um cofre, como tudo é eletrônico, lá também tudo é desmaterializado e os dados, né, de quem tem esse dinheiro, tudo, ele é hospedado em múltiplos data centers no mundo, né, como garantia de redundância, que não são ditos onde são, mas eles já produzem, já tem uma vasta quantidade de data centers, tá? E é por isso, né, que esses caras, na verdade, garantem o depósito de todas as transações financeiras que ocorrem na Europa, inclusive a dos bancos centrais. Então, onde está esse tal dinheiro russo, né? Está aqui em bancos, na conta do cara? Não, está na instituição chamada Euroclear. E a Euroclear é uma empresa privada. Quando ela ouviu o plano da União Europeia, dizendo que eles querem confiscar esse dinheiro, a Euroclear disse, não. De jeito nenhum. Confiscar esse dinheiro está fora de questão. Seria um problema enorme à propriedade privada. Isso é inaceitável. E vejam, não achem vocês que é só a Euroclear que diz isso, tá? Porque existem outras instituições depositárias no mundo e outras instituições onde o Banco Central da Rússia tem dinheiro. Por exemplo, no Japão, por exemplo, no Reino Unido, por exemplo, na Suíça e até mesmo nos Estados Unidos. Se você somar tudo isso, dá uns 300 bilhões de dólares. E todos esses grandes instituições depositárias, elas são muito discretas no mundo, né? E elas simplesmente não concordam, nós não vamos apoiar a confisco, né? Os japoneses descartaram desde o início, não vamos confiscar dinheiro privado, mesmo sendo do Banco Central russo. Isso aqui, esse confisco é ilegal, né? Os Estados Unidos também disseram isso. As instituições depositárias no mundo todo. E aí, então, a presidente da Euroclear, né, que é uma mulher, ela disse, parem de olhar aqui para a Euroclear, porque vai dar problema, tá? Porque a Euroclear é uma parte vital dessa grande infraestrutura financeira global, tá? Que, você tem noção, eles têm uns 6 mil funcionários, tá? É onde, como eu falei, os principais bancos centrais, fundos de investimento, depositam os seus dinheiros, os seus títulos financeiros comprados em bolsa, CDB de banco, tudo isso está lá, né? Então, quando você faz uma transação financeira, é a Euroclear que faz com que o dinheiro do comprador chegue no vendedor e o ativo que o comprador comprou saia da conta do vendedor para a conta dele. Ele garante essa titularidade. Por isso que esses caras administram, protegem mais de 42 trilhões de euros no mundo e processam anualmente, 330 milhões de transações. Tudo desses caras é digital. Aí você fala, Arthur, quem é o dono da Euroclear? Tá? Bom, a Euroclear, na verdade... antes de chegar aqui ao dono da Euroclear, mas a Euroclear, ela é proprietária, não só dessa clearing supra, mas ela administra e é dona, tá, de algumas depositárias de países. Por exemplo, o da Bélgica, o que da França, o do Reino Unido, da Finlândia, da Holanda e da Suécia, todos esses caras são países que têm a clearing pertencente à Euroclear. Na Irlanda, já não. A clearing pertence ao governo, mas é administrado pela Euroclear, tá? Enfim, então, e a sede dela é em Bruxelas, na Bélgica, porque é onde o direito de propriedade são os mais rigorosos do mundo, muito mais que dos Estados Unidos. Então, um confisco disso levaria a uma crise da garantia jurídica da propriedade privada, que talvez não seja um problema para esse maluco da União Europeia, porque no fundo que esses caras querem partir para o confisco de patrimônio privado, sim, e começar com outro Estado é sempre um bom precedente, né? É sempre um bom precedente. Bom, essa é a primeira parte dessa visita, dessa complexa visita do Macron à China, que envolve questões duríssimas
né, de discussões sérias sobre balanço comercial, já que o sistema monetário baseado em energia micou até o momento. Eu não vou dizer que ele acabou, porque ele voltará no futuro, porque é assim que esses caras trabalham, né? Ao mesmo tempo, eles têm problemas de querer chamar a China, né, para vir conversar, ser um intermediador, explicar o déficit comercial que eles têm, né, com a China, pedir mais investimentos e pedir auxílio para resolver o problema de financiamento da União Europeia, inclusive apoiando um eventual confisco de dinheiro russo. Não foi uma visita fácil, terminou em assinatura de pandas, né? Assinatura de pandas. Em paralelo, meu caro, vem o nosso querido Laranjão e solta um documento de segurança nacional. Eu fico até pensando se esse documento não foi soltado propositalmente pelo governo americano no momento em que Macron está na China, conversando, chamando a China para entrar na Europa e participar dessa discussão. Eu tendo a acreditar que sim, que ele foi feito nesse contexto, muito embora não possa afirmar, né? Porque faz todo sentido, porque foi uma bomba dentro dessa reunião. Por quê? Porque ela começa muito claramente, né? Esse documento de defesa da segurança nacional americano começa com Pete Hegseth, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, dizendo claramente: nós vamos restaurar a supremacia militar dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Estou preocupado com o Ocidente. O Ocidente é meu camarada. Basicamente é isso. Então, não vamos deixar mais vocês influenciarem no Ocidente, né? E isso é uma política de segurança nacional importante, inclusive de extensão geográfica. E ele disse claramente, a doutrina Monroe, né, que surgiu em 1823, que diz que o hemisfério ocidental é de influência dos Estados Unidos, o Hegseth diz claramente, isso está em vigor e é mais forte do que nunca. Tá? Nós vamos, sim, usar o Pentágono para defender o território americano e todo o nosso hemisfério. Esse será o nosso principal esforço. Veja, quando você pega o discurso, né, no Fórum Nacional de Defesa Reagan, que foi agora no sábado, um dia depois da Casa Branca divulgar a estratégia de segurança nacional, né, eles colocaram lá como prioridade principal de interesse essencial e vital o hemisfério ocidental. Tá? E claramente eles dizem o seguinte, eu não estou preocupado tanto com a China e nem com a Rússia. Tá? Eu não tenho a preocupação que o Biden tem de China e Rússia. Eu preciso garantir o Ocidente. Tá? Então, o Biden olhava esses caras como potências revisionistas da história, tá? E dizendo, estou preocupadíssimo com esses caras, não tenho que combater eles. O que o Trump está dizendo agora, um corolário Trump dessa doutrina Donald, né, surge agora, ele está dizendo o seguinte, não, eu estou mais preocupado com tropas, bases, operações militares no hemisfério ocidental. Eu preciso garantir economicamente, politicamente, militarmente, geograficamente, o controle do Ocidente, nem especialmente Europa e América Latina. É do que ele está falando e o Canal do Panamá, né? Contra ameaças urgentes que estão na região. Veja, hoje os Estados Unidos mantêm o seu maior contingente de navios de guerra no Caribe, tá? Tem mais de uma dúzia de embarcações, mais de 14 mil soldados lá. No dia 22, eles realizaram 22 ataques já, né, contra esses barcos de narcotráfico no Caribe. Já mataram 100 traficantes, quase 100 traficantes. E então capturaram um navio de petróleo lá na Venezuela e vão atacar de um jeito ou de outro o Maduro, sabe? Eles querem restabelecer o domínio na América Latina. Isso é dado. E depois você terá outras áreas, né, que são importantes de acesso militar e comercial para os Estados Unidos. Como nós já vimos aqui no Geoeconomia também, como o Canal do Panamá, o Caribe, o Golfo do México, o Golfo da América, né, que eles mudaram para o Golfo do México, agora o Golfo da América, o Ártico e a Groenlândia. Tá? A segunda prioridade desses caras, que eles dizem, é dissuadir a China, tá? Por meio da força, não no confronto. Atenção, são duas coisas diferentes, né? A partilhar mais os encargos econômicos que tem e impulsionar essa base industrial de defesa americana.
Isso é um ponto importante e a gente vai voltar ali mais tarde, porque a China está voltando a esse buraco negro do mundo, que é o mesmo motivo que o Macron está indo lá. O cara está dizendo o seguinte: vocês só se beneficiam com esses acordos econômicos porque vocês trapaceiam ou vocês exploram, né, e utilizam o que nós promovemos para vocês, economicamente. Então vocês são grandes trapaceiros, mas a gente volta daqui a pouco nisso, tá? Mas nesse documento, então, de estratégia de segurança nacional, ele claramente, então, fala e bota que irá mergulhar na América Latina. Aí você fala, e a China? E aí é interessante, porque veja, no mundo de economia que nós falamos também lá atrás, eu abordei um relatório que o Rubio escreveu quando ele era congressista, antes do Trump assumir, e ele é de um extremo realismo. Eu diria que o Rubio, do ponto de vista da geopolítica, ele é um realista. Então ele escreve um relatório dizendo o seguinte: olha, tem áreas que não vamos ganhar da China. Essa política do Biden está errada, não temos que fazer o dever de casa, tomar conta do Ocidente, aceitar que nós perdemos em algumas áreas para a China, que eles são melhores e superiores, aceitar isso, manter as áreas em que nós somos superiores, defender o nosso território para a gente poder, lá na frente, retomar essa liderança econômica, tá? Ao contrário do Biden, que queria tratar a China como uma ameaça fantasma, abstrata e não real, prática, entendeu? Então, quando você pega esse relatório agora do Trump, que para mim tem um dedo enorme do Rubio, sem dúvida nenhuma, é que a China não é mais definida como a principal ameaça, tá? O desafio, né, a ameaça determinante do mundo. Não. A prioridade chinesa foi rebaixada dentro da segurança americana. Entendeu? E a gente tem outras prioridades. Quais são? Primeiro, a segurança nacional, principalmente de fronteiras, né? Contra o que? Cartéis, aumento de violência, drogas e a migração. Segunda prioridade deles é todo o hemisfério ocidental restaurando uma doutrina Monroe. Ou seja, meu caro, Europa e América Latina. Europa e América Latina pertencem a mim. Então, a América Central e a América Latina é da minha influência. Tá? Terceiro, segurança econômica. Eles querem reindustrializar e refazer as cadeias de suprimentos com domínio americano e não mais com interdependência tão grande de países asiáticos, leia-se China. Tá? A quarta prioridade aí entra a China e o Indo-Pacífico para as questões econômicas, de natalidade e também de crescimento, que nós já falamos aqui no GEO, mas são as quatro prioridades que eles falam muito claro. Eles rebaixaram a China do ponto de vista de prioridade geopolítica, mas também, veja, eles não acham que ela é uma aliada, nem um parceiro, não. Eles tratam a China como um concorrente econômico, fala que ela tem produzido vulnerabilidades, né, nessa cadeia de suprimentos, principalmente na área comercial, e bota os caras como alguém que a dominância regional deveria ser combatida, porque ela tem implicações importantes para a economia e segurança dos Estados Unidos. Mas reconhecem que eles podem, inclusive, ser superados, sim, em breve, militarmente pela China, tá? E dizem o seguinte, seria muito bom se a gente conseguisse impedir um conflito lá em Taiwan, mas vamos falar a verdade aqui, talvez não seja a nossa prioridade. Talvez, se isso acontecer, vamos ter que deixar rolar, entendeu? Porque nós temos outras preocupações. Então, você vê claramente que existe um realismo geopolítico. E quando eu digo isso, porque ele é contrário a uma dimensão ideológica do que o Biden tratava antes, né? O Biden tratava essas questões do ponto de vista ideológico, democracia versus autocracia, países democráticos, né? Essa liberdade, essa democracia liberal. Você vê aí, né? Eles defendendo democracia. Então, era muito baseado, né, nessa dicotomia. Veja, é muito comum, você vai ver, inclusive jornalistas da direita, volta e meia você vê aí o Constantino falando, países democráticos contra autocráticos. Isso é um discurso do Biden, tá? Isso é um discurso de geopolítica do Biden. O discurso do Trump não é esse. O discurso do Trump não está preocupado contra a democracia versus autocracias. Ele está preocupado com domínios territoriais, garantias das melhores posições geopolíticas para ele.
mesmo que ele faça acordos e permita regimes autocráticos de um lado, brigue com outros, mas ele não está preocupado em promover democracia para ninguém, está preocupado em garantir que ele vai ter influência sobre o Ocidente, né? Então, ele não está nem um pouco pensando numa cruzada, né, de uma ordem internacional baseada em regras, que era o grande sonho da Kamala, do Obama, desses caras todos, de que a hora é de fazer um negócio desse. Não, eles não têm essa ideologia liberal do mundo baseado em regras, que é esse acordo, o grande acordo entre a juristocracia e o sistema financeiro. Não, ele está preocupado em ganhos geopolíticos reais, no realismo. É uma mudança de objetivo, de método e de abordagem, né? Abordagem teórica, inclusive, da geopolítica, entendeu? Então, a China não é um adversário ideológico a ser derrotado pelo trumpismo. Não é. Não é mesmo. Ela é uma questão prática a ser gerida. Isso é uma diferença brutal de acordos. Ele não está preocupado em fazer uma guerra ideológica contra o Partido Comunista Chinês. Não é a preocupação do Trump, não é a preocupação do Trump com Putin, não é a preocupação do Trump com a Coreia do Norte. Ele está preocupado em uma questão prática de administração econômica, industrial e de poder sobre as cadeias de produção dos Estados Unidos. E por isso que as eleições aqui, que são parecidas, tratam da mesma maneira, soberanistas versus modernistas. Todos os caras que vão estar do outro lado, que não vão estar pensando em como fortalecer as cadeias produtivas americanas, europeias ou dos países, né? Aqui da França, etc., vão ser considerados traidores da pátria, porque estão num modelo globalista de cruzadas ideológicas, né? Como tem no Brasil. Atenção, hein? Como tem no Brasil. Tem caras que não estão preocupados com o realismo econômico-político, né? Apenas cruzadas ideológicas e filosóficas, que não estou dizendo que elas não sejam importantes para fundamentar o pensamento, mas não serão determinantes para a discussão política e geopolítica, muito pelo contrário. Então, inclusive o Trump, ele, vou falar isso daqui a pouco, claramente elogia os partidos soberanistas, né? Então, esse movimento ele é muito claro, né? Existe um racha dentro do Ocidente, uma fissura de movimentos políticos dentro do Ocidente e também de influências de países, entendeu? Então, a política agora que os Estados Unidos coloca claramente é que ela não é fundamentada em ideologia política tradicional, né? Eles buscam, sim, as boas relações com o mundo, mas eles querem ter relações, inclusive, com sistemas de governo que diferem deles. Eles não estão preocupados em fazer cruzada ideológica, entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, meu cara, essa era do internacionalismo liberal missionário acabou. Não será a pauta americana. Estou preocupado com o realismo geopolítico, né? Então, a competição com a China nesse documento é muito descrita para mim em termos econômicos, tá? Explícitos, né? E onde a segurança nacional é ganhar o futuro econômico e que a economia é o que está em jogo, né, de forma definitiva, e os sistemas econômicos que a gente falou, que são as infraestruturas econômicas, onde a economia, os modelos, os negócios, os acordos comerciais vão ocorrer. Ou seja, o Trump está dizendo o seguinte, nós vamos voltar ao modelo de Hamilton mesmo, vamos alterar o sistema de infraestrutura para garantir que o nosso país possa garantir e manter o domínio das suas cadeias produtivas. Isso é interessante porque vai ter um efeito prático no mundo. Sabe qual é? Os países vão ter que começar a investir junto com as suas empresas, a fazer alguns acordos com empresários, né, para poder patrocinar o fortalecimento das suas cadeias produtivas, para criar suas próprias vantagens competitivas. Então você vai ter, de certa maneira, que mexer nos orçamentos, né, dos países para achar empresários locais que vão estar conectados com a política para poder desenvolver cadeias produtivas junto ao país. Será a utilização de recursos públicos em parcerias público-privadas ou apenas públicas, né? Obviamente apenas privadas, mas a tendência de serem parcerias, acordos públicos-privados, onde os países vão investir para criar as suas próprias cadeias produtivas com segurança nacional, será o tema, a forma de pensar daqui para frente. E isso só pode ser feito, né, através de cadeias soberanistas, de modelos soberanistas políticos para criar essas vantagens competitivas, entendeu?
Então, veja, essa nova estratégia americana do documento, para mim, ela constrói, né, uma grande coalizão econômica. Ele está o seguinte: nós precisamos criar uma coalizão econômica contra a China que possa exercer mais influência, entendeu, do que a economia americana sozinha. Então, eu entendo o seguinte: eu quero unir o Ocidente, uma grande domínio americano, para que a gente tenha uma admissão, né, uma missão de que precisamos contrapor economicamente a China. Duas mensagens: eu vou usar a América Latina. Segunda mensagem: eu não sou suficientemente poderoso para fazer isso sozinho, entendeu? Então, essa coalizão econômica vai vir. E, de certa maneira, começou a ser provocada através das guerras comerciais. Vai ver quem está do lado dos Estados Unidos ou não para montar essa grande coalizão econômica. E por isso entra o terceiro ponto desse documento, que é absolutamente importante, que é a cultura da resistência na Europa, né, que é o fim da União Europeia. Veja, o Trump claramente fala nesse documento de estratégia de segurança nacional que ele está defendendo, promovendo, que ele está, né, ele vê com bons olhos o cultivo de uma resistência que hoje subverte o conceito clássico de democracia, né? Porque o Ocidente sofreu um apagamento civilizacional nos termos do documento, né? Por causa das quedas na taxa de natalidade, promovida aí pelos neomatusianos e pela ONU com as políticas abortistas, campanhas abortistas, mas também, também por causa da alta migração que tem invadido a Europa e destruído sua identidade cultural. Então, parece que você está falando de uma guerra, de um trumpismo cultural, mas não é geopolítico, tá? Está fazendo uma análise geopolítica das questões, entendeu? Então, ele disse, inclusive, que esses grupos que dominam a Europeia, né, não ouvem, são surdos a essa grande maioria europeia, que são os povos de alguns países que desejam a paz, que não querem continuar essa guerra, né? Então, ele começa a sugerir, por exemplo, que é necessário que a União Europeia abandone, né, essa ordem internacional liberal, tá? Que ela abandone essa primeira estratégia que eles fecharam com Biden, né, de que existe uma competição entre grandes potências, né, principalmente com China e Rússia, que eles entendam que é necessário criar uma grande fonte, que o primeiro problema é interno e não externo, entendeu? Que é necessário uma nova ótica econômica de segurança nacional, tá? E que alguns criticaram exatamente porque ele silenciou, né, sobre a Rússia e falou muito pouco, né, da China ideologicamente, mas apenas da China do ponto de vista prático. Veja, está falando de um documento de 30 e poucas páginas, são 33 páginas, tá? E a Europa reagiu mal a isso. Falou: olha, nós vamos fazer aqui, existe uma seção, os caras estão se metendo na nossa vida, isso é para desestabilizar as nossas economias, né? Ele está se juntando à Rússia, mas não é nada disso. Não é nada disso. O que o Trump está dizendo ecoa, o que não é nenhuma novidade, no discurso, inclusive, foi feito pelo J.D. Vance, no Fórum de Segurança de Munique, agora em fevereiro. Tá? Que disse que o problema da União Europeia é a União Europeia. O problema da Europa é a União Europeia. Que por causa das suas próprias falhas democráticas é que aconteceu a agressão russa. Exatamente porque eles não ouvem o povo, porque eles são uma instituição desconectada da realidade, que é simplesmente formada por burocratas que têm ideologicamente um pensamento único e que não corresponde mais com o pensamento do povo, entendeu? Veja, o Vance, ele alertou corretamente, tá, que certos membros da OTAN, países que são chaves da OTAN, podem se tornar majoritariamente não europeus devido à imigração. E é verdade. A gente está pensando só na invasão Bangladesh, sei lá onde, não sei o quê, aqui, pensando do ponto de vista populacional, mas daqui a pouco os caras estão votando, elegendo governantes e militares que estarão na OTAN. E esses caras não serão europeus, né? Pelo menos culturalmente, né, digamos assim, culturalmente, sua formação cultural. Então, eles estão dizendo o seguinte: pô, como é que nós, americanos, né, que patrocinamos a OTAN, dentro de um grande acordo civilizacional, cultural, ideológico do Ocidente,
vão continuar fazendo isso se vocês simplesmente estão atacando a própria base civilizacional europeia, atacando a base civilizacional ocidental e colocando membros, né, de outras civilizações com uma outra cultura, com outros interesses dentro do país de vocês e vão boicotar a OTAN por dentro. É esse foco que o J.D. Vance começa a falar aqui no Fórum de Munique, se estende para o documento e hoje é um questionamento que está sendo ecoado aqui na Europa. E é verdade. E é absoluta verdade, entendeu? E por isso que houve uma grande gritaria. O que o Trump está querendo dizer hoje é que é necessário defender a Europa. Algumas pessoas falam que ele está destabilizando a Europa, ele está colocando a Europa como uma grande inimiga. Não. Ele parou e disse o seguinte, a gente está preocupado com a China e competir com a China economicamente, talvez ela seja superior em alguns aspectos, ok, deixa lá. Eu preciso fazer uma grande frente, porque eu também não consigo mais. E essa grande frente passa pela Europa, que é importante para mim, civilizacionalmente, culturalmente, é um grande aliado histórico dos Estados Unidos, pela reinfluenciar a América Latina, que é essencial para mim, e a partir dessa grande frente ocidental, voltar um projeto de Ocidente que encantou o mundo antes desse wokeísmo que virou a famosa loucura ocidental e os planos econômicos da China, né, de domínio. Bom, o que acontece então é que óbvio que você vê que a China vê com muita preocupação todos esses planos do Trump de domínio da Europa e da América Latina. E ela acompanha com muito cuidado o que está acontecendo na Venezuela, tá? Então, na hora que o Trump fechou o espaço aéreo venezuelano, o ministro de Relações, o porta-voz do ministro de Relações Exteriores da China, imediatamente disse que aquilo infringia, violaria normas internacionais e a soberania venezuelana e disse que a China rejeitou qualquer tipo de interferência nos assuntos internos da Venezuela, sob qualquer pretexto, e que era importante que a América Latina tivesse uma zona de paz. Veja, essa reação não é uma surpresa. A China tem fortes laços hoje na América Latina, laços enormes com a Venezuela e com a ditadura, narcoditadura do Maduro, né, com o narcotráfico na América Latina, com o narcotráfico no mundo, né, sozinho o Trump escolheu, e inclusive com outros países na América Latina. A China vem construindo um domínio, uma influência na América Latina há séculos, né? Ela está envolvida há séculos, mas se você pensar nos últimos 25 anos, ela começou a ter um plano de ação de influência real de domínio na América Latina. Ela se tornou um parceiro indispensável para alguns países, inclusive, por exemplo, o Brasil. Hoje a China é o nosso maior parceiro comercial, responde por mais de 30% das nossas exportações, tá? E por isso que quando a giripoca piou entre Estados Unidos e China, logo em seguida o Brasil apareceu automaticamente no cenário, querendo ou não. Porque nós somos uma importantíssima fonte de produtos agrícolas, tá? Não só soja, não, né? Outros produtos, tanto para a China quanto dos Estados Unidos. Não. Então, esse estresse dos dois exerceu imediatamente uma pressão econômica no Brasil. Então, as nossas exportações, por exemplo, de soja para a China, elas aumentaram a oferta global, de forma geral. O que fez que os preços para todos os fornecedores caíssem, inclusive dos Estados Unidos. Então, o Brasil tem um papel muito importante nessas relações comerciais que tem por aí. Só que não só a China tem sido uma parceira também muito grande da Venezuela desde o tempo do Hugo Chávez. Você está falando de 99, né? Uma coisa assim. Então, o Chávez foi um dos caras que mais falou também no início da ordem internacional multipolar, né? Parceira da hegemonia americana, ganhou força, né? Poder político, na mesma proporção que a China crescia e ganhava poder político e econômico, entendeu? E durante muito tempo a China é ainda um principal destino do petróleo venezuelano. Quando o Trump pega esse navio que está sendo na Venezuela, ele está tirando petróleo da China, tá? Da China. Veja, em 2024, a China comprou em média, meu caro, 268 mil barris de petróleo por dia, só da Venezuela, tá? Que é maior, tá? Do que é vendido para a Venezuela e que contornou as sanções dos Estados Unidos. E é por isso que a China está acompanhando de perto essas relações com a Venezuela, entendeu?
preocupado, sim, com o que está acontecendo na América Latina. A China precisa dominar uma parcela ainda da América Latina. Por isso que qualquer ação militar dos Estados Unidos na Venezuela vai aumentar a paranoia chinesa em toda a região. Veja, o Trump já disse que qualquer país que esteja produzindo drogas ilegais destinadas aos Estados Unidos é vulnerável de um ataque militar. E veja, ele não falou da Venezuela, ele falou especificamente da Colômbia, né? Agora, no dia 2 de dezembro, ele disse que a Colômbia estava produzindo cocaína, que tinha plantações de cocaína, né? E que isso era preocupante, né? Ele tinha ouvido dizer, né? Na mesma hora, o Gustavo Petro lá pulou e disse: ameaçar nossa soberania é declarar guerra. Mas assim, guerra contra quem, né, meu cara? Porque a realidade é que é muito provável que se os Estados Unidos tanto na Venezuela quanto na Colômbia, que a China intervenha militarmente, né, para defender qualquer país na América Latina. Não vai fazer, ela pode usar a sua influência, né, no desenvolvimento da região para promover objetivos políticos, como ela tem feito. Por exemplo, persuadiu lá o cara do El Salvador, da República Dominicana, de Honduras, né, a dizer que Taiwan tinha independência, né? Enfim, eles usam o poder econômico para promover pautas políticas. Por exemplo, agora eles têm um candidato a deputado federal, né? O Jabor, um candidato chinês. Não acho que é outra coisa, não. O candidato chinês, como já tem alguns candidatos chineses na Câmara, né? Hoje do Parlamento Brasileiro, mas faz também na Europa, que tem espiões e candidatos ingleses aqui que trabalham para a China. Bom, só que a estratégia da China na América Latina hoje, ela é focada em questões econômicas, né? Ela não vai formar alianças formais com os países na região de defesa, por exemplo, nem tensionar relações de uma guerra do outro lado do mundo para eles. Não interessa a China, né? Não é a política chinesa, né? Como eles pensam. Então eles pensam de uma outra maneira, tá? Mesmo que países com que eles tenham relações de longa data. Veja, a Venezuela não é só uma questão de compra de petróleo, né, de exportação. A Venezuela compra armas chinesas há muito tempo, tá? Então eles têm controle de distúrbio de populações, né, mísseis, caça não tem, mas querem comprar caças, enfim. Mas não é só aí não. A China vendeu equipamento para a Argentina, vendeu para a Bolívia, vendeu para o Equador, tá? Então é óbvio que os Estados Unidos estão olhando todo esse movimento, mas a presença militar global dos Estados Unidos é mais importante para o hemisfério ocidental, né? Principalmente por questões também econômicas. Para fechar o nosso Já Economia, meu caro, vamos falar de dois assuntos que estão interligados. Como eu disse para vocês no início do programa, a principal mensagem do Macron foi o quê? Déficit e superávit entre países. A preocupação dos Estados Unidos são esses desequilíbrios. Aliás, hoje também estão discutindo aqui, né, na Europa com a OECD sobre impostos que a China deveria ter pago, né, e que não pagou, implementado, alguns países da Europa também não, sobre transações globais, enfim, cadeias onde é pago o imposto gerado pelas empresas. Eles tiveram vários acordos que não ficaram de pé. E os Estados Unidos estão cobrando isso por causa desse grande problema no mundo, que é o déficit superávit de conta corrente dos países. Se você quiser entender o mundo todo, da onde ele vai agora, a única pergunta que interessa ser respondida é essa. Todo o resto é derivado desse problema. Todo o resto, honestamente, é derivado desse problema, tá? Todo o resto. E aí existe uma questão que tem se tornado ainda mais dramática. Como eu disse, os Estados Unidos estão se tornando... os Estados Unidos não, a China, coitado, o buraco negro, né? O buraco negro do mundo. Por quê? Veja só, se eu perguntar para você, apesar de todos os problemas econômicos que os Estados Unidos estão sofrendo, a China também, de problemas econômicos dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, né? Quem você acha que contribuiu mais para o crescimento mundial, né? Quando você vai ver, quem contribuiu mais mesmo foram os Estados Unidos, que continuam com o seu mercado consumidor comprando o que podem. A China está muito atrás, porque tem medidas protecionistas que estão tentando aumentar o consumo interno, mas não conseguem. Eles são países exportadores, plenamente exportadores, mas não importadores. Aliás, a importação
chinesa caiu 3%, em comparação, em termos, né, de volume em dólar, tá? Então, nos últimos 5 anos, tá, os volumes de exportação chinesa têm disparado. Só que as importações não. Eles atingiram agora um superávit recorde de exportações, né, de US$ 1 trilhão. Tá? O que isso quer dizer? Não é que a sua China está exportando muito, isso é óbvio. A China está engolindo uma parcela cada vez maior do mercado mundial de produtos manufaturados. Pequim está tendo um modelo de crescimento do empobreça o seu vizinho. O crescimento de Pequim é feito à custa de todas as economias mundiais, porque ele só exporta, ele não importa. Então, não existe, de fato, aquela história que o mundo é mercantilista, que as coisas não são soma zero, porque países, né, negociam entre si. Isso não é a política econômica de Pequim. A Goldman Sachs, recentemente, chegou um relatório que foi divulgado globalmente, né, todo mundo leu, porque ele ficou muito bom mesmo. E ele falou assim, olha, lá no passado, por exemplo, quando a China aumentava a sua produção, como aconteceu no Brasil no primeiro mandato do Lula, se a China aumentasse 1% a sua produção, o mundo todo subia 0,2%. Foi 20% do aumento da produção chinesa, o mundo se beneficiava em importações chinesas. Só que a China me olhou e falou assim, eu quero autonomia. Veja, o plano central estratégico da China é autonomia, né? Autonomia industrial, autonomia estratégica, autonomia. O que significa? Ela está dependendo menos do mundo. E o que acontece agora é que o relacionamento se tornou negativo. Ou seja, agora o que está acontecendo é que à medida que a China aumenta a sua produção, ao invés do mundo crescer, o mundo decresce 0,2%. Entendeu? Ou seja, eles estão engolindo mercados, engolindo competitividade manufatureira, engolindo políticas industriais para impulsionar suas exportações. Entende? O resultado hoje é esse, aliás, 0,2 não. Ele fala o seguinte, que se a China crescer mais ou menos 1%, tá? O mundo vai perder 0,4%, entendeu? 0,5 mais ou menos, tá? 0,5. Ou seja, o crescimento da China tem sido muito bom para o povo chinês, porque vão vender mais insumos, tá? Só que esse crescimento gera problemas para as economias da Europa, do leste asiático e do México, entende? Então, essa ideia que surge da Segunda Guerra Mundial, que você tinha, que você fazia expansão no comércio, que tudo isso, a especialidade de cada país faria os outros crescerem, né, aumentando concorrência, inovação, escolha, custos mais baixos, isso acabou. Porque hoje a China é a maior economia do mundo, é a maior exportador, só que a filosofia deles não é essa. Eles não são, eles se utilizam do sistema liberal, mas eles não usam o liberalismo. Ou seja, eles não acreditam em comércio equilibrado ou na teoria das vantagens comparativas, não. Essa baboseira aí econômica, não. Eles, quando importaram tecnologia crítica do Ocidente, não foi para manter o sistema, foi para no longo prazo copiar, destruí-la, né, e superá-la e promover sua autossuficiência. O Xi Jinping em 2020 chamou isso de dupla circulação. O que ele quer dizer? Que ele vai apertar, né, a dependência da cadeia industrial internacional da China. Tá? Ele quer ela mais independente e autossustentável. Então, à medida que a China tem se expandido essa manufatura de alta qualidade, indo para aeronaves, semicondutores, ao mesmo tempo, ela não abre mão da produção de baixo custo, com brinquedinho, roupa, capinha de celular, entendeu? Então, hoje a política industrial de Pequim desencoraja que as empresas chinesas, por exemplo, invistam no exterior, transferindo know-how, tá, para fora. Por exemplo, a produção de iPhone e bateria, entendeu? E ele tem simplesmente rejeitado qualquer reforma fiscal
que tiraria a sua economia de uma visão de investimento, exportação e poupança, tá? Que vai gerar na cabeça dele consumo para as famílias, entendeu? Então a China não é a primeira no mundo não a buscar esse crescimento liderado por exportação política industrial. Não é. Olha só, esse é um modelo conhecido. A Alemanha Ocidental cresceu assim, o Japão cresceu assim, a Coreia do Sul cresceu assim, com políticas industriais, modelos de Hamilton, né, de desenvolvimento e etc. Tá? Só que ao longo do tempo, esses excedentes de balança comercial incomodaram os Estados Unidos, né, incomodaram os outros países e havia políticas de rebalanceamento de acordo entre eles, entendeu? Às vezes militarmente, às vezes obviamente boicotes, sabotagens, enfim, mas havia sim uma ideia de que você teria um modelo de prosperidade, desse excesso ser investido naquele país, você teria, né, um círculo virtuoso, digamos assim, entre esses países, tá? Que seria movido economicamente pelo desejo de prosperidade. Só que a China pensa o contrário, ela tem uma mentalidade de fortaleza, que a gente já explicou aqui no quinto, né? Na economia. Então, ela não vê esse modelo como quando o Macron vai lá pedindo para investir mais, realmente porque eles querem investir. Porque eles têm um modelo de fortaleza, de autossuficiência. Eles não estão preocupados com superávit, com déficit francês. Não tem mesmo. Tá? Então, hoje é um país que tem 17, é responsável por quase 20% do PIB mundial, né? E está querendo absorver cada vez mais mercados, né? Capturar mais mercados, engolir os mercados. E agora chegou no momento em que as pessoas falam, pô, olha só, o domínio de vocês tem tantas categorias que vocês têm uma alavancagem enorme e vocês usam isso de forma planejada, porque não acredito no livre mercado nem na teoria das vantagens comparativas, e para capturar outros mercados, entendeu? Outros mercados e deixar países reféns. Porque, no exemplo, eu contei aqui no GEL também, quando a Nexperia, né, que é uma empresa de chips holandesa, que foi comprada por chineses, ela foi retomada por questões de segurança nacional, por questões de chips, né? O que a China fez? Quando ela viu que a Holanda estava capturando a sua empresa, né, de segurança nacional de chip europeia, para garantir a segurança nacional europeia, ela proibiu, né, a empresa de exportar chips das suas outras operações chinesas, entendeu? E isso gerou um problema enorme para a Nexperia. Então a Holanda suspendeu essa ação momentaneamente, né? Falou, peraí, vamos conversar um pouco melhor aqui, da mesma maneira que a China restringiu as exportações de minerais físicos quando o Trump começou a falar de tarifa, entendeu? Então, hoje, quando o Trump olha esse movimento, ele falou, a única forma da gente combater esse cara, que é um problema de segurança nacional, é juntar as economias. Fazermos uma grande força econômica. Essa grande força econômica tem que ser feita pelo Ocidente. E o problema é que o Ocidente tem uma questão civilizacional, cultural e ideológica que não permite hoje isso, porque é autodestrutiva. Importando imigrantes, trazendo imigrantes, perdendo sua identidade cultural, né, com problemas sérios de natalidade. Então, todo esse documento do Trump ele é muito importante porque ele descreve uma série de fatores importantíssimos para a geopolítica, né? Inclusive aqui na Europa, quando ele fala dos problemas europeus, ele está certíssimo de falar que as questões de taxa de neutralidade, que foi a pauta do wokismo, né, durante muito tempo, trouxe problemas seríssimos para a Europa, né, seríssimos para a Europa. E ele está certíssimo sobre isso. Veja, se você olhar, a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a França vai registrar um crescimento negativo, natural negativo. Você vai ter mais mortes do que nascimento aqui. E à medida que o número de filhos vai se distanciando do nível de reposição populacional, o país está vivendo um envelhecimento muito grande da população, entendeu? E por um lado, né, econômico, né, pior economicamente, graças a Deus isso está acontecendo, mas com o aumento da expectativa de vida. Então,
Se você for ver os dados do Instituto Nacional de Estatística aqui da França, a proporção de pessoas com mais de 65 anos em 2070 vai representar 1/3 de toda a população. E isso é a famosa bomba demográfica, né? É pior que a pandemia, vai ser um custo boçal de dinheiro, vai explodir as economias. A Europa, o maior problema da Europa é esse, tá? Verdadeiramente. E assim como no Brasil, porque se você está dizendo, nossa, a França está com isso, eu tenho uma notícia triste para te dar. O número da taxa do brasileiro de natalidade é menor que a francesa. Da França é 1,6 alguma coisa, e do Brasil 1,5. Nós estamos envelhecendo mais rápido que a França, que um país velho, né? Então esse é o desafio que nós estamos tomando. Então essa viagem dessa semana do Macron à França, da Macron à China, e todo esse documento do Trump, ele é tão revelador na importância de uma política de segurança nacional, tão revelador sobre como o mundo está sendo desenhado, tão revelador das políticas econômicas que estão a ser desenhadas, até porque nós temos eleição no que vem, achar que vai ver do modelo de privatização liberal é simplesmente destruir o Brasil, porque nenhum país vai fazer isso. Ao contrário, eles vão fazer investimentos público-privados com empresários para garantir o acesso e domínio das cadeias produtivas, que é o oposto de todo o pensamento liberal e do charlatão do Milton Friedman. Totalmente contrário, entendeu? Então, nós precisamos entender esse cenário à luz desse grande documento que o Trump fez, que diz tanto, mas tanto, em apenas 33 páginas, e concomitante à visita do Macron à China. Bom, agora, se isso vai dar certo ou não, você já sabe, vai ser tema para o próximo não, um dos próximos Já Economia.